De Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 1. E eu quero convidar você nesse momento para meditar comigo sobre ir adiante de Jesus. Sobre ir adiante de Jesus. Lucas capítulo 10, verso 1. Do verso 1 ao verso 12. Ali conta uma experiência de missão de Jesus com seus discípulos. E eu quero convidar você a gente meditar e ser ministrado pelo Espírito Santo na palavra de Deus, a entendermos o que significa não só nas vidas daqueles discípulos de Jesus, mas na sua vida e na minha vida também. O que significa ir adiante de Jesus? Nós vamos ver nessa passagem um chamado da parte de Jesus. E esse chamado ele não fica preso a essa história de Lucas capítulo 10. Mas esse chamado ele se estende ao longo da história. E ele chega até mim e ele chega até você também. Amém? A palavra de Deus diz assim. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70. E os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele. Diga comigo, adiante dele. É nisso que está uma das chaves nessa palavra. A cada cidade e lugar onde haveria de passar. Ou seja, o que aconteceu foi o seguinte. Jesus enviou os discípulos à frente para fazerem a obra dele na frente. E Jesus passaria atrás. Em todos os lugares onde seus discípulos passassem. Mas aí concluindo a obra que os seus discípulos já teriam iniciado. Verso 2. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Diga comigo novamente. Cordeiros em meio a lobos. Amém. Verso 4. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não saúdem ninguém no caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Muito interessante. Os discípulos de Jesus ficam em paz de um jeito ou de outro sempre. Aleluia. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver. Digam ao povo dali: o reino de Deus se aproxima de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até mesmo o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Ou seja, a responsabilidade pela salvação de cada pessoa é de quem? De cada pessoa. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém, meus queridos? Adiante. Isso significa ser enviado adiante. Jesus, ele tinha um grupo de discípulos que era muito grande. Ele tinha os seus discípulos que tinham uma unidade com ele, um compromisso com ele de missão. 12. Que ele mesmo escolheu baseado no critério dele, Jesus. Jesus então estabeleceu o critério do seu ministério, o padrão do seu ministério. E ele não negociou esse padrão. Haviam muitas pessoas que procuravam Jesus para segui-lo. Muitas pessoas que chegavam a Jesus e diziam: por onde o Senhor for, eu quero ir também. Aonde é que o Senhor estará? Eu vou estar lá também. Mas Jesus o tempo todo dizia: ok,
Só que o meu ministério, ele tem um padrão e ele tem um propósito. E eu não posso negociar esse padrão e esse propósito para ceder a pessoas que não queiram seguir no ritmo do meu ministério. Então, por causa disso, muitas pessoas que a princípio disseram a Jesus: eu quero te seguir, eu quero ser teu discípulo, eu quero fazer parte da sua obra, aonde tu estiveres eu também quero estar. Acabou que elas não fizeram isso, porque Jesus estabeleceu o padrão dele. Ele disse: olha, eu não estou exercendo uma missão na terra para lucrar com isso. Às vezes eu não terei nem onde reclinar a cabeça. Eu não estou aqui para ser famoso. Eu não estou aqui para ter projeção, para criar um novo reino terreno. Eu não estou aqui para criar uma nova religião, uma nova ordem religiosa. Nada disso. Portanto, se você está procurando qualquer tipo de benefício pessoal, se você está querendo me seguir atrás de qualquer tipo de solução para os teus problemas, se você está querendo me seguir porque você tem um plano de carreira, se você está querendo me seguir porque você deseja ter status ou qualquer outra coisa, eu quero dizer a você, você não terá espaço para me seguir. Parece ruindade, mas não é. É bondade, na verdade, de Jesus. Sabe por quê? Porque aí ninguém se ilude. Ninguém se engana. Jesus, ele deixa muito claro que existe um padrão. Ele falou: se você não me buscar, a palavra de Deus, desde o tempo dos profetas, de todo o coração, você me buscará, mas não me achará. Porque os que me acham são apenas aqueles que me buscam de todo o coração. O próprio Jesus, ele disse em outro momento: se você não amar a mim, mais do que ao seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que tudo que você tem na terra, mais do que os seus próprios filhos, se você não me amar mais do que a sua própria vida, você não está preparado para me seguir. Nossa, Jesus pegou pesado. Porque não tem como. Não tem outro jeito. Eu não posso salvar uma vida 50% apenas. Não tem como eu salvar uma vida 60%, 80%. Não tem como, você entende? Uma vida ser salva em parcelas. Não tem como Jesus salvar uma vida apenas na área familiar e na área financeira. E as outras áreas da vida dessa pessoa não serem salvas por Jesus. Não é assim que funciona, queridos. É por isso que Jesus fala aqui aos seus discípulos: olha, vocês vão adiante de mim. Ou seja, vocês têm caminhado comigo. Vocês agora irão adiante de mim e farão apenas aquilo que vocês me viram fazer. Então, aqueles discípulos, eles demonstraram que eles tinham um compromisso com Jesus e o desejo de segui-lo de todo o seu coração. Não com segundas intenções, com outros desejos. Eles andaram com Jesus. Eles se envolveram com Jesus. E por causa disso, então, Jesus vira para eles e fala: olha, agora, vocês que são de um grupo maior, dos 12, aqui um pouco antes, no capítulo anterior, Jesus já tinha feito essa mesma experiência com os 12, que já tinham manifestado o desejo de seguir a Jesus e de viver toda a sua vida com Jesus, por Jesus e para Jesus. E aí então eles viveram isso, andando de perto com Jesus. Então Jesus os enviou de 2 em 2, ninguém sozinho, sempre um tendo a cobertura do outro. E isso é um aspecto importante. Existem muitas pessoas que querem viver Jesus, mas não querem fazer parte da dinâmica do corpo de Cristo. E é impossível isso acontecer. É impossível ser igreja de Jesus e não querer fazer parte do corpo de Cristo. Não querer ter contato com o corpo de Cristo. Querer o Cristo e não querer ter comunhão com o seu corpo. É impossível isso acontecer. E aí então ele faz a mesma coisa com um número maior de discípulos, que não andavam tão perto dele. E meus irmãos, isso tem uma chave espiritual. Isso traz para nós uma verdade espiritual muito importante. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que a obra dele, que o reino dele, ele não é ativado, ele não se move na terra apenas por meio de lideranças religiosas. Quem faz a obra de Deus acontecer na terra não é só o pastor,
o discipulador, o líder de célula, qualquer discípulo de Jesus é chamado, é vocacionado, é ungido para fazer a obra de Jesus. Qualquer pessoa que tem um compromisso com Cristo, tem a presença dele, tem o nome dele, tem o Espírito dele dentro do seu coração, esta pessoa também tem todas as condições de realizar a obra de Jesus na terra. E foi isso que Jesus fez aqui. E é muito interessante isso, porque na vida espiritual, meus queridos, é exatamente isso que Jesus faz. Às vezes a gente quer relativizar com um aspecto assim de puritanismo espiritual, alguma coisa nesse sentido, quando a gente diz assim, quem faz a obra é só Jesus, e se ele quiser fazer, vai acontecer. É claro, isso é óbvio, isso é natural. O próprio Jesus diz no Evangelho de João, que é o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus, quem toca nos corações e na mente das pessoas e convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo final, da prestação de contas. Ou seja, eu não estou aqui iludido de que é a beleza das minhas palavras que vai convencer você a respeito das verdades de Deus. De que é a minha performance aqui no púlpito que vai produzir transformação na sua vida. Isso é Deus quem faz. Se o Espírito Santo não tocar nas nossas mentes e nos nossos corações e virar essa chave, não tem quem faça. Mas o que Jesus diz claramente é, eu vou fazer, mas eu vou fazer por meio dos meus discípulos. A carta aos Romanos, a palavra é levantada. Como invocarão a Deus as pessoas da terra se não crerem em Deus? Como é que vão clamar pelo nome do Senhor se não crerem nele? E como que as pessoas vão crer em Deus se elas não ouvirem falar a respeito da salvação de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo? E como que as pessoas vão conhecer a respeito de Jesus Cristo se ninguém pregar para elas? Se ninguém falar de Jesus, se ninguém levar Cristo até elas, não vai acontecer. Então Cristo faz, é real, é verdade, é Ele que faz. Mas Ele decidiu que o plano dele é fazer por meio do seu corpo na terra. A igreja de Jesus, ela é preciosa, meus irmãos. E quando eu estou falando da igreja de Jesus, eu não estou dizendo esse templo, essa casa de oração. Eu não estou me referindo a nenhum segmento de denominação religiosa. Eu não estou me referindo a nenhuma liderança, a nenhum ministério de pessoas. Eu estou falando a igreja como aquele povo que tem a presença de Jesus dentro do seu coração, que tem uma aliança, que tem um compromisso de fé de todo o coração com Cristo. Quem tem Cristo é de Cristo. Quem não tem Cristo não é de Cristo. É o que o próprio Jesus falou em Marcos capítulo 16, verso 15. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer não será condenado. Já está se autocondenando por escolher não crer. Jesus não vai fazer nada. A própria pessoa faz o mal para ela mesma por não crer. E não se aliançar. Quando Jesus deixou o mandamento do batismo, assim como, e eu gosto dessa ilustração comparativa, como num casamento. Duas pessoas que se amam e querem construir uma vida juntos, elas se casam. E hoje em dia a gente ouve umas modinhas aí de que casamento não é importante, porque o que importa é gostar, o que importa é o sentimento, e isso não é verdade. No mundo espiritual, nada é realizado se não houver compromisso e aliança. Se não houver uma palavra lançada. Eu me comprometo com você, eu me uno a você. Ou seja, se a gente tem um compromisso, a gente precisa assumir esse compromisso diante de Deus e diante dos homens. Então eu quero falar para você, meu querido, minha querida, se você tem alguma dificuldade, alguma resistência em relação a casamento, liberte-se disso em nome de Jesus.
Assuma, case-se com Jesus Cristo, creia nele, seja batizado em nome de Jesus. Dentro da sua casa a mesma coisa. Assuma teu marido, assuma a sua mulher, assuma os seus filhos. Não fica com esse negócio, não, todo mundo já sabe. O que importa é o que está no meu coração. Pessoas honradas, pessoas de palavra, pessoas de compromisso, pessoas de aliança, assumem diante de Deus e diante dos homens aquilo que são. E foi por causa deste compromisso que Jesus então sente a segurança de chegar para os seus discípulos, voltando para o texto, e dizendo aos seus discípulos: vão, vocês me viram fazer, eu estou enviando vocês à minha frente, primeiro vão vocês e depois eu vou atrás. E até hoje é assim que acontece. Existe um pastor, uma vez eu lendo um livro de um pastor falando sobre discipulado, ganhando vidas para Cristo. E a colocação que aquele pastor faz naquele livro é dizendo assim que, em primeiro lugar, um discípulo, ele ganha o coração da pessoa para ela mesma. Em que sentido isso? Em que um relacionamento é construído, e essa amizade que é construída, sincera, uma amizade leve, uma coisa gostosa, um relacionamento honrado. Esse relacionamento, em primeiro lugar, ele é construído com a pessoa. A pessoa vê que existe algo de diferente em mim. E que é bom caminhar junto comigo. E depois, então, a pessoa é ganha pelo Cristo, que ela vê em mim. Por que você é assim? Por que você me trata desse jeito? O que tem de diferente na sua vida? Eu quero te falar. O que tem de diferente na minha vida é que eu tenho um compromisso com Jesus Cristo. Jesus mora dentro de mim. E desde que Ele entrou no meu coração, eu nunca mais fui a mesma pessoa. E eu quero dizer a você que se você deixar Jesus Cristo entrar no seu coração, você nunca mais será a mesma pessoa também. Você vai ser uma nova pessoa, você vai nascer de novo. Esse velho homem, essa velha mulher vai morrer. Não vai dar uma melhorada. Jesus não é martelinho de ouro. Jesus, ele começa de novo, é reboot. É começar de novo. É nova vida, é um novo homem, é uma nova mulher. Ele não dá uma garibada. Ele não dá um trato. Ele não dá uma invernizada na vida de ninguém. Ele não faz uns ajustes, ele transforma. Ele transforma. Dia desse, num discipulado, eu estava falando sobre isso. É um ditado, a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia concorda totalmente com o que diz esse ditado. E um ditado forte até que diz assim, que de boas intenções, o inferno está cheio. E querido, deixa eu falar uma coisa para você, é totalmente verdade isso. Tem um monte de gente que se acha gente boa, que vive uma vida legal, uma vida de um cara legal. Nunca fez nada de mal para os outros, nunca acertou um passarinho com estilingue, nada. É uma pessoa legal. Mas ainda que seja uma pessoa legal neste mundo, se não tiver a presença de Deus dentro do seu coração, Deus não conhecerá essa pessoa. E essa presença de Deus, ela vem até dentro de nós. Já fomos ministrados aqui no momento de intercessão a respeito disso, por meio do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem tem o Filho de Deus dentro do seu coração, estes são os chamados também filhos e filhas de Deus. Então não adianta se considerar, não adianta querer ser filho de Deus. A única chave é ter o Filho de Deus dentro do seu coração. A todos quantos o receberam. João capítulo 1. Aos que creem no nome do Filho de Deus, estes recebem o poder e o direito de serem feitos e chamados filhos e filhas de Deus. Então Jesus os envia. Vão adiante de mim. Vão na minha frente. Comecem a obra. E por todos os lugares por onde vocês forem, ou seja, aqui era um grupo de 70, 72 discípulos, então nós estamos falando de 35 a 36 duplas de discípulos. Então eles se espalharam e foram então para 35, 36 lugares. Por quê? Porque o plano de Jesus era passar por todos os lugares da região.
Mas os corações das pessoas já seriam preparados por meio dos discípulos de Jesus. E talvez para o coração dos discípulos de Jesus, meus queridos, isso podia ser uma situação de muita insegurança. Mas Jesus, nós estamos indo em teu nome, mas nós não somos você. Será que as pessoas vão me aceitar? Coisas assim podiam passar pela cabeça dos discípulos. Mas nós não falamos tão bonito quanto o Senhor fala, Jesus. Mas nós não temos uma performance, um trejeito de a gente se mover na frente das pessoas como o Senhor tem, Jesus. E Jesus diz, não se preocupem, eu estou enviando vocês como ovelhas em meio a lobos. É muito interessante a gente ouvir Jesus falar isso, né? Vamos pensar de maneira óbvia, de maneira natural. Imagina se você solta num campo uma ovelhinha. Uma ovelha, solta uma ovelha num campo. E depois você caça um lobo no meio da mata e solta esse lobo no mesmo lugar onde está a ovelha. O que a gente imagina que vai acontecer? O que vai acontecer é naturalmente o fluxo da cadeia alimentar. Quem é que se alimentará de quem numa situação como essa? O lobo se alimentará da ovelha. No mundo natural, lobos se alimentam de ovelhas. E é muito interessante que isso nunca foi novidade. Jesus falou, este mundo jaz no maligno e neste mundo vocês terão aflições. Mas aí Jesus solta uma palavra, desculpa expressar dessa forma, mas eu não consigo ver de outra forma. Ele faz uma afirmação que é muito louca para a nossa lógica. Ele vira e fala, eis que eu estou enviando vocês e vocês são minhas ovelhinhas. Em meio a lobos, vocês enfrentarão lobos. Vocês enfrentarão resistência religiosa, vocês enfrentarão perseguição popular, vocês enfrentarão opressão das autoridades, vocês enfrentarão pessoas que não gostarão de vocês porque não gostam de mim, vocês enfrentarão armadilhas, todo tipo de situações. E é isso mesmo, tá? Eu estou enviando vocês como ovelhas em meio a lobos. Porque no mundo natural, é o lobo que domina e se apossa e se satisfaz da ovelha. Mas quando esta ovelha, ela tem dentro de si o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, todos os lobos tremem diante da autoridade do nome de Jesus. Quando esta ovelha é uma ovelha do bom pastor Jesus Cristo, pode vir, foi de propósito que eu escolhi até essa imagem aqui, pode vir todo grupo de lobos juntos para cima da ovelha, porque ao nome do bom pastor todos os lobos tremerão. Vão e continuem com o coração de ovelha, sejam simples, mas sejam prudentes. E não tenham medo dos lobos, porque em meu nome, qualquer lobo que se levantar diante de você, qualquer lobo que rosnar diante de você, na autoridade e no poder do meu nome, estes lobos serão dominados. Estes lobos recuarão. E meus irmãos, nós não podemos deixar de entender que quando Jesus está falando que eu vos enviarei como ovelhas em meio a lobos, Ele também está se referindo não só a pessoas, mas Ele está se referindo às forças espirituais que estão por trás de muitas situações ruins, das tantas situações ruins que nós enfrentamos na vida hoje em dia. A palavra de Deus vai dizer em Efésios, na carta aos Efésios capítulo 6, é uma coisa muito interessante que diz ali, como se fosse assim, você acha que os grandes inimigos da sua vida são as pessoas que não gostam de você? Você acha que os grandes adversários da sua vida são as pessoas que querem puxar o teu tapete no trabalho? Você acha que os grandes inimigos com quem você luta são aquelas pessoas chatas que te perseguem, que xingam você, que fazem brincadeira de mau gosto com você? É aquele vizinho inconveniente? Você acha que essas pessoas da sua família que te perseguem, que só liberam contra você palavras negativas de condenação, de maldição, você acha que eles são os seus inimigos? Eu quero dizer uma coisa a você, a palavra de Deus diz. O grande inimigo da sua vida, das nossas vidas,
são os demônios que estão a trabalho do diabo. Todas as forças espirituais da maldade que estão instaladas nas regiões espirituais. Existe uma rede demoníaca maligna que está por trás de cada bar instalado na nossa comunidade. Existe uma rede maligna que está instalada por trás de cada casa de vício de fumo, de cada biqueira, de cada gangue, de cada quadrilha, por trás de cada parente, de cada amigo que violenta, que abusa de uma pessoa dentro da sua família, de cada pessoa que pega o carro para brincar como uma arma e destruir as vidas de outras pessoas. O grande inimigo não é quem está por trás do volante, mas é quem está influenciando a pessoa que está por trás desse volante. Gente, às vezes a gente perde muito tempo preocupado com pessoas, o que as pessoas podem fazer contra nós. Eu quero dizer uma coisa para você: se você é de Jesus, ninguém será contra você. Isso é promessa de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a questão que a gente tem que se preocupar, o verdadeiro lobo que está por trás de nós, que está, aliás, adiante de nós, não são pessoas. Pessoas são seres humanos. Seres humanos são seres pecadores, limitados. Eles não têm tanto poder assim sobre você e sobre mim. Agora, o que está por trás deles é que tem algum poder para atrapalhar as nossas vidas. E é neste verdadeiro inimigo que nós temos que prestar atenção. Então eu quero convidar você, meu querido, minha querida. Para de ficar brigando contra pessoas. Ore por elas, elas precisam de Deus tanto quanto você. E se elas tiverem um encontro com Jesus Cristo, elas vão ter uma vida transformada, assim como Jesus está transformando a sua também. São ovelhas. Mude seus olhos. Eu quero convidar você nessa noite. Para de ficar reclamando. Ah, tem gente que está com o olho gordo. Tem gente que tem inveja de mim. Essas pessoas não têm todo esse poder. Elas não têm tanto poder assim para tocar em você, se você deixar Jesus lavar a sua vida com o sangue dele. Elas não podem fazer nada contra você. Mas preste atenção no verdadeiro inimigo. Ele é sujo. Ele é sujo. Ele é o lobo que cria armadilhas para querer nos pegar. Nas horas que a gente adormece, que a gente come mosca, que a gente vacila, que a gente dá alguma brecha. Dia desse eu estava ouvindo um pregador falando sobre isso. Jesus, ele é uma pessoa muito doce, muito delicada. Ele não força a entrada. Muito pelo contrário, no livro de Apocalipse, o que Jesus fala é: eis que eu estou diante da porta do seu coração e estou batendo. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E eu vou entrar e vou fazer uma festa, uma grande ceia dentro do seu coração. Só que demônio não é assim. Demônio, se tiver uma janela aberta, ele é que nem um ladrão. Ele pula sem ser convidado. Se você em algum momento tiver fraqueza na fé, se você estiver com pensamentos de condenação, se você sentir que Deus não te ama, se você em algum momento der alguma brecha e começar a sujar a sua vida de pecados, você não precisa convidar o demônio para entrar na sua vida. Ele é sujo, ele é covarde, ele faz isso sem pedir licença, sem ser convidado. Porque ele é como ladrão, como Jesus fala em João capítulo 10. E ele vai entrar e vai fazer o trabalho de ladrão, ele não é nosso amigo. Ainda que tem muita gente neste mundo que faz pacto com as forças das trevas para querer obter favores das trevas como se as trevas fossem amigas. Mas eles não são. Eles dão com uma mão para tirar com a outra. E o que eles dão com uma mão é bem inferior ao que eles tiram com a outra das pessoas. Este é o verdadeiro lobo. Mas Jesus está falando: não se preocupem, porque é em meu nome que vocês estão indo. Lembra-se disso? Ao meu nome todo lobo recuará.
Vocês, como ovelhas, é que dominarão os lobos, e não os lobos que se apossarão de vocês. Os lobos temerão diante de vocês, porque vocês estarão andando e indo a cada comunidade, a cada cidade, a cada aldeia, a cada família, em meu nome. E em meu nome vocês indo, é a mesma coisa que se eu estivesse ali. Portanto, vão. Vocês não precisam se preocupar com provisão. Eu cuido daqueles que me obedecem. Jesus deixou uma enormidade de promessas para nós. E uma das mais belas que nós vemos está em Mateus capítulo 6, quando fala: se você colocar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a justiça de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Porque enquanto você está buscando como prioridade na sua vida as coisas do reino de Deus, Deus estará buscando cuidar das demais coisas que você precisa. Isso é aliança. Isso é compromisso. Nós cuidamos daquilo que Ele coloca nas nossas mãos e Ele cuida daquilo que nós precisamos. Então não se preocupem com o que vocês vão precisar, as necessidades de vocês serem supridas. Vocês não precisam se preocupar com nada disso. Porque vocês estão indo em meu nome. Vocês estão indo como mensageiros da minha paz. A minha paz eu estou dando a vocês. Eu não estou dando uma paz a vocês como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo dá é uma paz que é relativa às circunstâncias. Qual é a paz que o mundo dá? É uma paz que precisa que nenhuma briga esteja acontecendo. É uma paz que, para que ela aconteça, para que ela se instale na nossa vida, todo mundo precisa estar de bem. Ninguém pode fazer nada de errado. Ninguém pode pisar na bola. Ninguém pode falhar. E essa paz, no mundo em que nós vivemos, é impossível ela acontecer. Mas a minha paz é diferente. É uma paz que eu vou plantar dentro do seu coração. E não importam as circunstâncias. Se você estiver no meio de um furacão, se você estiver num tempo de deserto na sua vida, se você estiver enfrentando uma fase na sua vida onde grandes lutas estão se levantando, se a minha paz estiver dentro do seu coração, você permanecerá em paz. Eu estou lutando, estou enfrentando momentos difíceis, mas o meu coração está em paz, porque Jesus está comigo. É isso que o Salmo 23 diz, o Salmo do Bom Pastor. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu fico em perfeita paz. Quando Jesus derrama paz sobre um coração, ninguém pode tirar essa paz. Ainda que alguém atormente a tua vida, se você estiver na paz de Jesus, você permanecerá em paz. Ainda que a pessoa fique te cutucando, querendo te tirar do sério, e puxa a sua orelha, e fala coisas que você não gosta de ouvir, e ela fica te cirandando, querendo te provocar, ela quer te tirar do sério, mas se você estiver na paz de Jesus, ela não vai conseguir. A paz de Jesus, ela é maior, ela é mais forte. A paz de Jesus não independe das circunstâncias. Eu posso estar enfrentando grandes lutas, eu posso estar passando por um momento difícil, mas se Jesus está comigo, eu consigo ficar em paz, porque Ele tem cuidado de mim. E dessa forma, meus irmãos, Jesus envia os seus discípulos como missionários da sua paz. Vão, libertem as pessoas que têm sido atormentadas por demônios. Usem a autoridade do meu nome e comandem estes lobos para que soltem essas pessoas. Vão, levantem as mãos de vocês e declaram sobre os enfermos e sobre os doentes: seja curado agora, na autoridade não do meu nome, mas do nome de Jesus Cristo. Levem a minha mensagem, chamem as pessoas, presta atenção, querido, querida, arrependa-se. Hoje é tempo de se arrepender, porque para receber o reino de Deus, para receber a Jesus Cristo dentro do seu coração, somente se você se arrepender da sua vida de pecados, da sua vida longe da presença de Deus.
O arrependimento é a preparação, é a condição, é a forma para nós estarmos em condições para recebermos a Jesus Cristo. E se nós recebermos a Jesus Cristo, o reino de Deus estará dentro de nós. O próprio Jesus falou isso. Porque o reino de Deus não é um lugar aonde vocês devem ir morar. Porque o reino de Deus, ele estará dentro de vós. Quando Jesus entra numa pessoa, ele é o rei do reino. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E quando Jesus mora no coração de uma pessoa, ali o reino de Deus também está instalado. Portanto, meus queridos, sabe o que a gente precisa entender? É que nessa passagem aqui, o que Jesus está falando para os seus discípulos é: eu estou enviando vocês como agentes do meu reino. Ou na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, está dizendo a palavra embaixadores. Eu estou enviando vocês como embaixadores. Embaixador, ele é uma pessoa que carrega com ele a representação da nação a qual ele faz parte. O embaixador, ele não convida as pessoas de outros povos para virem visitá-lo. Ele vai visitar os outros povos. E aonde um embaixador, uma embaixatriz está, é a mesma coisa que aquela nação está representada ali. Então o embaixador está levando o seu povo, a sua nação. Ele está representando a sua nação. Ele está representando a sua autoridade, a autoridade do governo sobre ele. Um discípulo de Jesus, quando vai ao mundo, quando caminha no meio das pessoas, ele está levando a Jesus Cristo até esses lugares. Ele está levando o reino de Deus que está dentro dele. Aonde um discípulo de Jesus está, aonde uma discípula de Jesus está, ali o reino de Deus está representado, está manifesto. E foi por isso que Jesus enviou os seus discípulos à frente, queridos. Para que o reino de Deus ele já estivesse se espalhando por toda aquela região. E portanto então Jesus chegasse para concluir a sua obra, colocando as mãos sobre as pessoas, levando as pessoas a entenderem: eu enviei adiante de mim os meus discípulos para que eles preparassem o coração de vocês com arrependimento. E agora eu estou aqui diante de vocês, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Salvador do mundo. Creiam em mim. Se você se arrepende dos seus pecados, creia agora em mim. E o reino de Deus estará dentro de você. Você será salvo. Essa foi a dinâmica de Jesus aqui com seus discípulos. E meus queridos, é essa intenção, esta é a chave espiritual que está por trás dessa experiência aqui. Essa é a moral da história. Aonde os discípulos de Jesus iam, ali Jesus também ia. Ali o reino de Deus também estava. E sabe que os discípulos de Jesus, eles com certeza enfrentaram situações que eu já comecei a falar aqui nessa noite, assim como muitos de nós que vivemos em nome de Jesus no dia a dia enfrentamos. Piadas, às vezes pessoas que debocham, às vezes pessoas que resistem, às vezes pessoas que dizem que esse negócio de crer em Jesus Cristo é coisa para os fracos, é coisa para gente que não é capaz de resolver os seus próprios problemas, então corre atrás da fé, vai buscar a Deus. Porque são pessoas que não entendem que Jesus Cristo ele não veio para ser um resolvedor de problemas, mas o mundo entende Jesus como um resolvedor de problemas. Jesus ele não veio para ser um solucionador de dificuldades. Ele veio para trazer o reino de Deus, aonde o reino de Deus ainda não está. Ele veio para restaurar o propósito das nossas vidas, o propósito que sempre esteve no coração de Deus. Deus não criou você e eu para a gente morrer. Deus nos criou para vivermos eternamente, vivermos com Ele. Só que o pecado e as forças do mal neste mundo estragaram este projeto. Não porque Deus é fraco ou porque Deus errou, mas é porque Deus deu a cada um de nós um dom. Que é o dom de nós escolhermos a vida que nós queremos ter. E se Deus é amor, Ele nunca vai violar esse dom. É por isso que Jesus é muito delicado.
E Ele não força entrar na vida de ninguém. Ele não força salvar ninguém. Ele morreu por todos. Mas a salvação dele só se cumpre na vida de quem crer e receber a Ele. Então não é uma coisa que aquilo que precisava ser feito da parte de Deus já foi feito, não será feito. Já está cumprido, já está liberado. A chave agora, a bola agora passa para as mãos de cada um de nós. Então, gente, você entende que às vezes no nosso dia a dia, quando a gente vive uma vida na presença de Deus, quando a gente tem um padrão de comportamento que representa uma aliança, um compromisso de coração, de fé, de vida que nós temos com Jesus, que certamente vai haver resistência, que certamente vai haver reações contrárias, negativas. Porque se tem pessoas que querem tentar salvar a sua própria vida, fazer isso por conta própria, e não querem confiar em Jesus, elas não vão querer nada de Jesus. Elas não vão querer que Jesus chegue perto das vidas delas. E, portanto, tudo que tiver a ver com Jesus, elas vão resistir. O próprio Jesus falou para os seus discípulos: se o mundo vos odeia, fica tranquilo, porque o problema deles não é com vocês. O problema deles é comigo. Se o mundo tem problema com vocês, na verdade é porque ele tem problema comigo. E, portanto, Jesus já estava preparando os corações dos discípulos. Vão em paz. Algumas vezes a gente está no nosso dia a dia, como por exemplo no local de trabalho. E no nosso local de trabalho a gente vai perceber em alguns momentos pessoas que têm comportamentos que não são bons, que não são corretos. E o Espírito Santo vai tocar na nossa consciência e vai nos mostrar: isso não é uma coisa legal de se fazer. Jesus não morreu por mim para eu viver como alguém que trapaceia o relatório, como alguém que pega objetos do local de trabalho e leva para casa como se fossem seus. Isso é roubo. Como alguém que engana no ponto, no horário de trabalho, na hora de entrar e de sair, muda lá os dados. E aí algumas pessoas vão se levantar e vão dizer: mas todo mundo faz isso, você vai ficar para trás? Você é bobo. Se todo mundo faz isso, por que você não vai fazer também? E, meus queridos, a resposta que um verdadeiro discípulo de Jesus tem que dar é muito simples. Porque eu não tenho compromisso em fazer as coisas apenas para o meu bem, para a minha conveniência, ou porque todo mundo faz. Eu não sou todo mundo, eu sou discípulo de Jesus. A palavra de Deus vai dizer a cada um de nós: você trabalhador, faça bem o seu trabalho. A palavra diz na carta de Pedro: mas não trabalhe de qualquer jeito, mas trabalhe caprichado, faça o teu melhor, como quem tem compromisso de agradar ao Senhor e não a homens. O teu patrão não está vendo? Não tem problema, porque o teu Senhor, o teu Salvador está com você, e é por causa dele que você vai fazer, ou deixar de fazer qualquer coisa. Não adianta a gente, é muito pouco a gente estragar o nosso relacionamento com Jesus, a gente estragar a nossa salvação, para a gente obter algum tipo de benefício ou de vantagem no local de trabalho. E às vezes as pessoas vão nos xingar, às vezes as pessoas vão vir contra nós, as pessoas vão falar de nós pelas costas. E o que Jesus está falando: eu vos envio na minha paz, e aonde vocês estiverem, se alguma pessoa entender a paz que você está levando, a vida que você vive, então estenda a sua paz sobre ela. Mas se ela não receber a paz que está em você, fique tranquilo, a paz voltará para você. Você vai ficar em paz de um jeito ou de outro. Porque eu estarei com você todos os dias. Meu querido, minha querida, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente fica preocupado demais sem necessidade. Até a palavra, a raiz da palavra preocupação, por exemplo, ela expressa exatamente isso. Que é se ocupar por antecipação. Que é a gente ficar tenso, ansioso. Que é a gente começar a trabalhar, a se dar um trabalho
antes mesmo que as necessidades tenham surgido. E quando a gente está vivendo fora da paz de Jesus, é exatamente isso que acontece. A gente vive uma vida de preocupação, de ansiedade. Quem não vive na paz de Jesus está o tempo todo preocupado com o que andam falando de mim. Eu estou vendo vocês cochichando, é de mim que vocês estão falando, né? Pode contar o que é que vocês estão falando. Quem está na paz de Jesus não está preocupado. Se estiverem falando de mim, o certo seria, para quem tem caráter, era vir falar para mim. Para alguém que tem um bom caráter, era vir falar para mim. Se é de mim que está falando, deveria falar para mim. Agora, se vocês estão falando de mim, se vocês não estão falando de mim, eu vivo na paz de Jesus. Esse tipo de coisa não me preocupa. Meu irmão, minha irmã, o amor de Jesus, ele cria nas nossas vidas como se fosse um escudo. E por mais que as pessoas às vezes queiram tramar, por mais que as pessoas às vezes queiram falar, às vezes a gente se preocupa, ou você está seguro com Jesus ou você não está. Se Jesus é o teu guardador, por que você está preocupado? Você confia nele ou não confia? Confio. Então por que você está fazendo o trabalho de Jesus, de cuidar de você? Por que você está preocupado com o que os outros dizem? Por que você está preocupado com o que poderá acontecer no dia de amanhã? Por que você está preocupado no que podem fazer contra você? Se você crê que a sua vida está guardada com Cristo, nenhum mal lhe tocará. Ninguém poderá fazer nada contra você. É uma promessa da palavra de Deus. Aquele que está guardado em Cristo Jesus, é o que diz a primeira carta de João. Pela sua fé é guardado pelo Senhor e o maligno não lhe toca. Sabe o que às vezes acontece? Existem algumas manifestações malignas, horrorosas, escandalosas, barulhentas, querendo fazer um horror assim, dar um show. Como que mostrando assim, eu sou mais forte que você. Eu que estou no controle da situação. Você não pode fazer nada contra mim, mas eu posso fazer algo contra você. E se tem uma das coisas que é característica do diabo, é que ele é mentiroso. Mentiroso. Então, ou nós ficamos com as mentiras do diabo na nossa cabeça, criando minhocas na nossa cabeça, ou nós ficamos com aquilo que Deus diz na sua palavra a nosso respeito. Não dá para ficar com as duas coisas. E se eu decido ficar com o que Deus diz na sua palavra a meu respeito, então qualquer outra palavra que fale diferente disso, para mim é mentira. Não tem lugar na minha vida. Se Deus diz que eu sou amado e alguém chega para mim e fala que eu não tenho valor, que eu sou inferior, que eu sou desprezível, ou eu vou acreditar no que Deus diz, eu te amo com amor eterno, ou eu vou acreditar no que outros dizem a meu respeito. Você é uma falha, você não deveria ter nascido, você é uma perda de tempo. Eu prefiro ficar com o que Jesus diz a meu respeito. E se Ele diz que Ele me ama com amor eterno e que eu sou como que a maior preciosidade do seu olhar, eu prefiro acreditar no que Deus diz. É o que a própria Bíblia diz. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Quando a sabedoria humana entra em colisão, entra em oposição com a verdade de Deus, a verdade de Deus sempre prevalece porque ela é eterna. A sabedoria do homem, a filosofia, a sabedoria do mundo, direto. Eu sou bem curioso com notícias sobre a ciência, astronomia, tecnologia. Eu gosto de vez em quando dar umas olhadas nesse tipo de coisa, né? Inclusive sobre astronomia mesmo. Gosto de vez em quando dar umas olhadas sobre isso. E uma coisa que de vez em quando me faz dar risada é isso, sabe? Os paleontólogos que pesquisam sobre seres vivos que habitaram o nosso mundo há milhões e milhões de anos atrás. E aí vê que até hoje havia uma teoria. Aí de uma hora para outra acontece uma nova descoberta.
E essa nova descoberta choca toda a ciência. Eles percebem, olha, apaga tudo. Aquilo que a gente falava que era desse jeito, acabamos de descobrir que não é. Agora descobrimos uma coisa nova, então agora a verdade é outra. É assim que é a sabedoria do homem. Vai passando o tempo, ele percebe que aquilo que ele acreditou ontem, a verdade que ele construiu ontem, não é bem verdade assim. E aí passa o tempo, ele percebe, nossa, eu acreditei em cada bobagem. Mas a palavra de Deus dura para sempre. Quando Deus fala uma coisa a respeito da tua vida, você pode ter certeza, ela vai em cheio. É a verdade certeira. Se você crer na palavra de Deus, não tem erro. Ela é fiel, ela é eficaz, ela é penetrante. Ela vai exatamente aonde é necessário. Ela nos mostra exatamente quem Deus é, quem nós somos, como é o plano de Deus para a nossa vida. Por que você nasceu? Porque eu e você estamos neste mundo. Ele nos diz na sua palavra. E a palavra dele nunca falhou. E ela nunca falhará. Meu querido, minha querida, você está entendendo por que Jesus envia os seus discípulos adiante? Você está entendendo por que Jesus nos chama para termos um compromisso de todo o coração com Ele? Que ter um compromisso com Jesus 80% não adianta. 90%, 99,999% não adianta. É uma vida nova, é uma nova pessoa. Totalmente convertida a Jesus Cristo, totalmente aliançada com Jesus Cristo, porque para mim o viver é Cristo. Esta pessoa então ela carregará Jesus Cristo na sua vida, e por onde ela for nesse mundo ela receberá essa ordem de Jesus: vai adiante de mim. Nós vivemos num mundo em trevas, meus irmãos. O próprio Jesus disse isso. Este mundo já está no maligno. Este mundo, ele tem uma estrutura infernal instalada nele. Por trás do sistema financeiro, por trás dos governos e das autoridades, por trás das forças militares, por trás dos movimentos ideológicos e das ideologias, aliás, dos movimentos e das ideologias. Essa sabedoria equivocada, humana, limitada, falha, ela está instalada por trás de todas as estruturas neste mundo. E é por isso que o reino das trevas está instalado neste mundo. E a dinâmica é essa. O reino de Deus ele está espalhando-se pela terra, ele está se manifestando na terra. De que forma? Por meio de cada um dos filhos e das filhas do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu querido, Jesus chama você e a mim para um compromisso com Ele. E quando nós nos unimos a Jesus Cristo, Ele entra nas nossas vidas e o reino de Deus passa a estar dentro de nós. E a partir do momento em que isso acontece, nós fomos resgatados das trevas e somos colocados no reino da luz. E no reino das trevas, o que acontece nas trevas, o tempo todo precisa ser escondido. O que se faz nas trevas precisa ser mantido nas trevas, porque se for trazido para a luz, vai ser confrontado as mentiras, os enganos, as falsidades. Mas quem está na luz não tem o que temer. Não precisa ter medo de acusação, de ataque, de ofensa. Não me atinge isso. Não atinge. Quem está com a sua vida guardada com Jesus Cristo, essas coisas não lhe atingem mais. Portanto, meus queridos, quando nós falamos sobre o reino de Deus, o reino dos céus, um reino em que Jesus Cristo é o rei deste reino, e nós fazemos parte desse reino com Ele, como embaixadores, como agentes desse reino na terra. Nós precisamos entender uma coisa, que o reino dos céus, ele não é menor do que o reino das trevas. Muito pelo contrário, o reino dos céus, ele não é mais fraco do que o reino das trevas. Muito pelo contrário.
O reino dos céus, o reino de Deus, ele não tem a menor necessidade de fugir, nem de se esconder, nem de se isolar por causa das trevas. Muito pelo contrário, ele deve penetrar. Se esse mundo está em trevas, se tem pessoas em trevas, essas pessoas precisam de luz, então vamos chegar até elas. Existem algumas pessoas que com um ar de quererem ser santas, consagradas, puras para Deus, elas se isolam das coisas deste mundo e vivem como se fossem ilhas, sabe? E fazem isso em nome de Deus, porque eu quero viver uma vida santa. Então eu não quero ocupar lugares onde o pecado está. Eu não quero conversar com pessoas que não são de Deus, que não têm compromisso com Deus. Eu sou santo. Você já viu gente assim? Eu já vi, infelizmente. Pessoas que não vão a qualquer outro lugar. É de casa para o templo da sua igreja, do templo da sua igreja para casa. Desculpa, mas eu tenho que falar isso. Porque eu quero que você não seja assim, porque Jesus não quer que você seja assim. Elas se isolam, por quê? Porque existe pecado aí fora. Que coisa feia. E aonde tem pecado eu não quero me envolver. Como se fossem impecáveis. Como se não tivessem nenhuma batalha, como nenhum pensamento ruim passasse pela cabeça deles. Eu não quero me misturar. Aí o santão faz, sabe o quê? Pega o Salmo 1. Eu não quero me assentar na roda dos escarnecedores. Eu não quero andar no meio dos pecadores. Eu sou santo. Eu sou santa. Eu não cumprimento qualquer pessoa, eu só cumprimento quem é santo como eu. Aquele ar, assim. É por isso que tem gente que odeia Jesus. É por isso que esse é um dos motivos pelos quais tem gente que odeia crente. Eu já ouvi várias vezes como pastor, pessoas que não queriam Jesus nas suas vidas, porque falavam, eu não gosto de crente, pastor, porque crente se acha melhor do que os outros. E aí eu tive que reconhecer, não, você está certo, cara. Mas esses não são verdadeiros discípulos de Jesus. Porque o que Jesus disse aos seus verdadeiros discípulos é, vão. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Cadê os lobos? Está lá? Vai lá. Entra no meio daqueles lobos. E os lobos vão começar a rosnar para você. E quando eles começarem a rosnar para você, você faz uma cara feia para eles e diz, sai da minha frente, lobo! Porque eu vim trazer a luz do meu rei a este lugar que está em trevas. Aonde as trevas estão, a luz precisa brilhar, queridos. Então não dá para a gente criar essa ideia de pureza, de falsa santidade, e a gente querer juntar só a panelinha de quem é da luz. Porque aqui não tem pecado. Aqui é o lugar das pessoas que são boazinhas. E aí assim, se alguém das trevas quiser pular para o lado de cá, a gente não vai trancar a porta, mas a porta está fechada. Então abre a porta e entra. Mas nós não vamos aí não, porque aí tem pecado. Nunca foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Exatamente o contrário. Aonde que tem trevas aí? Aonde que tem trevas? Ali tem trevas. Então vamos lá. Porque onde tem trevas, há necessidade de que luz brilhe. É por isso que a palavra de Deus se refere aos discípulos de Jesus, dizendo, vocês são geração eleita. Vocês são sacerdotes, vocês são sacerdotisas do reino de Deus. Vocês são nação santa, vocês são propriedade de Deus. Vocês foram chamados para andar no mundo, para brilhar a luz de Jesus no mundo e resgatar na autoridade do nome de Jesus aqueles que estão nas trevas para a sua maravilhosa luz. Salvos para salvar, resgatados para resgatar, iluminados para iluminar. A igreja não pode se esconder, meus queridos. O reino de Deus, ele não se esconde. Ele não é mais fraco. Ele não é inferior. Ele não é menor. O reino de Deus é vencedor. Ele é vencedor. Ele não vencerá, ele já é vencedor. E aqueles que fazem parte do reino de Jesus já são vencedores com ele. Meu querido, minha querida, você está entendendo o que eu estou falando para você nessa noite? Existe uma declaração da palavra de Deus que eu sou apaixonado por ela. Primeiro, carta aos Romanos, capítulo 1, o versículo 16 vai dizer assim: portanto eu não me envergonho do evangelho,
Não sinto vergonha de Jesus Cristo. Não sinto vergonha do reino de Deus. Não me envergonho do nome de Jesus. Não me envergonho de ser filho de Deus. Porque o Evangelho não é modinha. O Evangelho não é coisa para os fracos. O Evangelho é poder de Deus para salvar. Algum tempo atrás rolou uma polêmica lascada de pessoas que ficaram indignadas porque teve uma rede de lanchonetes aí que fez uma propaganda na internet fazendo apologia à ideologia de gênero, usando crianças para isso. Crianças falando coisas contra a verdade de Deus, diferente da verdade de Deus. E a verdade de Deus diz que Deus, no plano dele para as nossas vidas, se Deus te fez homem, é porque o plano dele para a sua vida é que você seja um homem. Ele escolheu isso para você. Encontre alegria nisso, satisfação nisso. Se Deus te fez mulher, descubra-se como mulher de Deus, encontre satisfação nisso. Viva experiências nesse sentido, mas a ideologia de gênero diz nesse mundo que se você nasceu homem, mas se você não quer ser homem, você quer ser mulher, você deve ser quem você é. E se Deus talvez te fez do jeito errado, olha só, se você nasceu do jeito errado, dá um jeito de consertar isso depois. E aí teve um monte de gente que ficou indignada com isso. Ficaram indignadas com isso. Uma crentaiada levantou-se. A partir de agora eu nunca mais vou comer naquela lanchonete. Nunca mais vou naquele lugar. Aquele lugar é do mal. Nunca mais vou me contaminar. Se eu comer aquele lanche eu estou fazendo pacto com o inimigo. Um monte de coisas assim. Até que eu ouvi um tempo depois, um testemunho de um movimento de cristãos, pessoas cristãs que se uniram e falaram: Deus está incomodando o nosso coração para a luz brilhar em meio às trevas. E esses cristãos, eles decidiram ir comer na lanchonete, na tal lanchonete. Só que antes de entrar na lanchonete para comprar o seu lanche, todos eles chegaram diante da lanchonete. Fizeram um grupão assim, um do lado do outro na frente daquela lanchonete. Levantaram as suas mãos e disseram: nós vamos orar e nós vamos abençoar essa lanchonete. E nós vamos declarar que Jesus é o Senhor desse lugar. E nós vamos entrar e nós vamos brilhar a luz de Jesus nesse lugar, porque aonde está trevas, ali há necessidade de que a luz brilhe. E aí então eles levantaram as suas mãos e oraram, e abençoaram aquele lugar, e declararam salvação de cada funcionário daquela empresa. Abençoaram a vida do patrão ou dos patrões daquela empresa. Senhor, toca nos corações dessas pessoas, o Senhor morreu por eles, transforma estas vidas. Nós consagramos essa lanchonete, que a tua presença se manifeste aqui neste lugar. Se algum engano tem sido dito aqui dentro, que a luz da tua verdade venha prevalecer sobre a mentira. Oraram, quebraram, desfizeram toda a obra das trevas, abençoaram e depois entraram para comer o lanche. Esse lanche aqui não é do diabo, ele é de Jesus. Obrigado, Jesus, por esse lanche maravilhoso. Glória a Deus. É isso que significa a luz brilhar em meio às trevas. Aonde há trevas, há necessidade de a luz brilhar. Não fuja das trevas se você é da luz, querido. Porque aonde estão as trevas, a própria lei da física diz isso. Não é verdade? Existe num lugar escuro, por exemplo, esse ambiente aqui que tem dezenas e dezenas de metros quadrados. Se todas as luzes fossem apagadas aqui, tudo fechado, enfim, e uma escuridão tomasse conta desse lugar. E bem no meio desta casa de oração aqui se acendesse uma vela. Uma vela no meio desse lugar aqui. O que aconteceria com as trevas que estariam dominando esse lugar aqui? Olha só, as trevas dominando esse lugar. Com um ponto de luz aceso aqui nesse lugar, o que aconteceria? As trevas recuam. Meu querido, minha querida, por que você tem medo? Por que você se constrange por assumir Jesus Cristo na sua vida? Por que você se sente menor? Por que você se sente inferior?
A própria palavra de Deus vai dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não importa se numericamente for minoria ou maioria, aquilo que está em nós é maior, é mais forte, é mais poderoso. Não é a luz quem tem que se incomodar com as trevas. Quando uma velinha se acende no meio de um salão enorme, aquela escuridão é incomodada por um pontinho de luz. São as trevas quem se incomodam com a luz. Tudo foi criado por Deus, meus queridos. Mas foi corrompido pelo pecado. Foi saqueado pelas trevas. Não existe nada neste mundo, naturalmente falando, que não tenha sido criado por Deus. Mas o pecado estragou tudo isso. E o povo do reino de Deus caminha por essa terra para resgatar, para santificar, para trazer de volta. Às vezes tem gente que fala dentro das suas casas: eu não mexo com a internet porque a internet é do diabo. A internet é do diabo para quem deixa que o diabo pegue a internet e use ela do jeito que ele quer usar. Mas se há trevas ali dentro da internet, se há trevas no TikTok, se há trevas no YouTube, se há trevas no Instagram, então há necessidade de levar luz lá dentro. Então vai levar luz, meu querido. Vai levar luz, minha querida. No teu círculo de amizade, tem trevas lá? Um faz brincadeira de mau gosto com o outro, um engana o outro, um agride o outro. O seu grupo de amigos ficam trazendo ideias. Vamos enfiar a cara na droga? Vamos quebrar algumas coisas por aí? Vamos aprontar? Vai brilhar no meio dos seus amigos. Leva a luz para os seus amigos. Eles estão precisando de luz. Não foge deles. O quanto você tiver condições de brilhar no meio deles, sem se envolver com o que eles fazem, brilha, porque eles precisam da luz assim como você precisa. Dentro da sua família. Eu não vou mais nos almoços da família. Porque vira lá uma bagunça e bebedeira. Aí começa aquela bebedeira, fica todo mundo doido lá no almoço da família. Aí é uma falação mal um do outro e tal. Não vou mais, não quero mais relacionamento com a minha família. Não! Vai brilhar! Se tem trevas dentro da tua família, vai brilhar dentro da tua família! Você é o foco da luz, foi o que Jesus disse. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Por que a luz está fugindo? São as trevas que se incomodam, não a luz que é incomodada pelas trevas. Eu disse que fisicamente é impossível. Não existe escuridão que possa abafar uma luz quando ela se acende. Mas uma luz quando se acende, ela incomoda a escuridão. E assim também são os filhos e filhas de Deus. Quando você brilha a luz de Jesus dentro de você, não tem como a vida de Jesus não marcar aquele ambiente. Vai brilhar dentro da tua família. Ora mais pela tua família. Bota a mão na cabeça do teu cunhado chato lá. Ora pela tua esposa, que às vezes aluga a tua orelha, parece uma bênção. Enfim. Santifica. Abençoa. Resgata a sua família, os seus amigos, o seu local de trabalho, a sua vizinhança. Mas a minha vizinhança você não conhece, pastor. Todo mundo é egoísta. E o que um pode tirar proveito do outro, varrer o lixo para frente da casa do outro. Ninguém ajuda ninguém na minha vizinhança. Então comece você a ser luz no meio da sua vizinhança. A sua vizinhança vai mudar, porque você está levando luz lá no meio daquela vizinhança. Se ninguém se importa com ninguém na sua vizinhança, que seja você o primeiro, a primeira a se levantar e falar: eu vou começar a semear uma vizinhança diferente aqui. Eu vou ser legal com todo mundo aqui. Eu vou amar, eu vou chegar na casa dos meus vizinhos, eu vou estender as mãos sempre que eu passar na frente da casa deles. Senhor, abençoa esse vizinho aqui, abençoa essa vizinha aqui, esse vizinho aqui que tem uns problemas, eu quero abençoar a vida dele. Aquele ali que nunca olha na minha cara, Senhor, entra na casa dele, abençoa o coração dele em nome de Jesus. Começa a trazer luz, querido. Começa a trazer luz, querida, para estes lugares.
Porque foi a luz de Jesus que Ele derramou sobre você. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 7, vai dizer: pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. Ou seja, quando nós vivemos no padrão de justiça do Senhor Jesus Cristo, no compromisso que nós temos com Ele, a vida que nós temos em Jesus é a resposta que nós precisamos dar. Talvez alguém já tenha querido te colocar contra a parede, perguntando: mas que história é essa? Essa fé que você tem, essa vida que você tem. E talvez às vezes façam perguntas para você que você nem saiba responder. Se você não tiver ainda as respostas na ponta da língua, talvez esse não seja tanto problema, mas que a tua vida seja uma resposta para essas pessoas. Que o teu modo de viver diferente em Cristo seja a resposta que você precisa dar. Você não precisa se defender, querido. Jesus é teu advogado. Você não precisa se justificar, querido. Jesus é a tua vida. Ele é tua resposta. E vai ter pessoas que vão chegar para você e falar: ah, mas Jesus ser a resposta para mim não é suficiente. Olha, eu sinto muito, então é a única resposta que eu tenho para dar. Ele é meu tudo. Ele é tudo para mim. Ir adiante de Jesus. Ser enviado por Jesus, um embaixador, um agente do reino de Deus, um instrumento do reino da luz, manifestar o reino de Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Essa é a palavra de Jesus. Aquele que não for fiel no pouco, como será fiel no muito? Comece sendo fiel no pouco, vai semeando nas pequenas coisas. Parece que não tem valor, parece que não vai fazer a diferença, mas creia, Jesus é com você. Eu sou apaixonado pela expressão que a palavra de Deus usa no Salmo 51, quando Davi ali derrama o coração diante de Deus, porque ele estava vivendo uma fase terrível de pecados, o rei Davi. E no meio do Salmo 51, ele ora ao Pai dizendo: Pai, volta a dar-me a alegria da tua salvação. O povo de Jesus é um povo que tem alegria da salvação. Tem alegria de ser salvo por Jesus. Pode estar passando por momentos difíceis na sua vida, mas eu tenho um motivo para levantar animado, porque eu sou salvo. Apesar de qualquer coisa, uma coisa eu tenho certeza: eu sou salvo por Jesus e eu estou muito alegre por causa disso. Mas o povo de Deus é também o povo que tem alegria na salvação das vidas dos outros também. De compartilhar dessa salvação. De ver essa salvação transformar as pessoas ao seu redor também. Os discípulos de Jesus são pessoas que têm esse prazer de ver Jesus fazer na vida do seu próximo a mesma obra que fez na vida dele. Ai, que 10! Que delícia ver isso. Uma pessoa conhecendo a Jesus e começando a se envolver com Ele, a caminhar com Ele. Ai, como é bom ver isso. Alegria da salvação. Viver tendo a alegria da salvação. Alegria, alegre por ser salvo. Alegre por ver a salvação de Jesus transformar, escrever novas histórias, transformar outras pessoas assim como transformou a mim e a você também. Amém, meus queridos? Você pode